O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 188. O ESG está em declínio? Interrogação, como diria, né, o jornalista antigo. E aí, Renato, tudo bem com você? Vamos responder essa pergunta hoje aqui no podcast? Opa, Gustavo, tudo bom com você? E como estão todos os nossos ouvintes e também a quem nos assiste pelo YouTube? Espero que vamos trazer uma pergunta um tanto quanto polêmica e tentar responder ela, né? Afinal, acho que não temos uma resposta clara e definitiva. A gente vai abordar um tema, debater sobre ele aqui, para a gente tentar chegar a algumas conclusões. Exato, né? É um tema que a gente está trazendo, né? Porque a gente vê muita barreira e muitas restrições, né? As empresas ainda tendo muita dificuldade em entender o ESG, em aplicá-lo e ao mesmo tempo também em aceitá-lo, né? A gente vê muito isso de colocar barreiras, de desistir, e aí é o que a gente vai discutir hoje, né? A gente até colocou algumas perguntas que eu acho que seria legal a gente já trazer, né? Que se fala, né, do declínio, né, ou do abandono. Então, a gente trazer o que a gente considera, né, os principais fatores que estão trazendo esse declínio, esse abandono do ESG, por que o ESG, ou se o ESG está falhando em cumprir as suas promessas, e se o ESG é uma tendência passageira, ou se está virando, sim, uma mudança estrutural nas empresas. E é que você falasse um pouco da sua opinião nessas perguntas, eu também colocar aqui a minha colher aqui e falar o que eu também estou achando sobre esses pontos. Vamos lá, Gustavo. Acho que primeiro, né, esse episódio vai ser mais um debate, né, nosso aqui, diferente de alguns outros, onde geralmente a gente já traz um conteúdo preparado. Aqui a gente vai discutir nossas ideias, nossos pensamentos. Não que nos outros a gente não faça isso, né? Mas aqui eu acho que vai ser mais um modelo mais livre. E aí entrando... Mas você vai ter só 2 minutos e meio para a sua réplica, depois eu tenho a sua réplica. De 1 minuto e 46. O debate. Mas vamos começar, né? Acho que a gente tem visto várias críticas, né, ao ESG, inclusive surgiu um movimento, já não esse ano, né, de anos anteriores, do movimento contra o ESG, né, de investidores, isso muito mais fora do Brasil, de criticarem, né, e não verem essa agenda como sendo uma agenda promissora. Eu acho que a gente tem que voltar primeiro, Gustavo, quando a gente fala de ESG, no entendimento do que é o ESG. A gente já trouxe episódios falando aqui o que é o ESG. Basicamente, a gente está falando de governança, meio ambiente e sociedade como uma forma de mitigação de risco das empresas. E quando a gente fala de empresas, a gente está trazendo o lucro dessas empresas, né? E as empresas são feitas de pessoas que querem ter os seus resultados, tanto nas suas posições de CEO ou acionista, ou até mesmo funcionários, né, de manter os seus empregos dentro de um curto prazo. E uma agenda de ESG, ela é uma agenda que olha para o longo prazo. E acho que essa é a principal questão. Não vou falar que ele está morrendo ou em declínio, mas ele encontra uma barreira justamente em entender que quando falamos de resultados de curto prazo,
dificilmente isso vai casar com o que o ESG busca, que são resultados de longo prazo. Quando você fala uma política, né, ou uma ação que vai demorar 20 anos, 10 anos para trazer um retorno, muitas vezes as pessoas falam, pô, mas eu tenho que ter o meu resultado para amanhã, eu preciso ter o meu dinheiro, o meu retorno para esse ano. E quando a gente fala de métricas ESG para dentro da empresa, isso muitas vezes não é visto, né, de uma forma rápida. E eu acho que aí começa a gente a olhar as primeiras barreiras, né, pelo menos do meu ponto de vista, para a gente começar a analisar isso. Porque você falar de ações que vão demorar para serem vistas para as empresas, para os acionistas, muitas vezes, se a pessoa não tem um engajamento ambiental, não tem uma visão, né, holística, uma visão maior olha da sua bolha, né, do seu dia a dia, ela vai falar, esquece isso, ou isso não é prioridade, foca no que vai trazer retorno para a gente esse ano, porque eu preciso manter a minha operação funcionando, eu preciso pagar meus funcionários, eu preciso ter o lucro para manter tudo isso rodando, e as pautas, muitas vezes, são caras, são pautas, né, que não vão trazer retornos rápidos, e isso vai ficando um pouco de lado. Pelo menos acho que é um ponto inicial para a gente trazer a análise aqui. Pode ir para a sua réplica aí, Gustavo. Sim, bom, a gente tem, né, além do que você falou, eu acho que tem um ponto também que são as críticas, né, que colocam um pouco como controverso o ESG, que dizem, então, os críticos do ESG, eles falam um pouco em relação, né, à dificuldade, né, de você conseguir trazer o ESG para a empresa, né, que mensurar realmente os resultados e que os resultados não são tão benéficos quanto deveriam ser, mas que é uma das críticas que se faz, que implementando o ESG as empresas não estão trazendo resultado e impacto real na sociedade ou no meio ambiente, né? E outra que diz que os retornos não são convincentes, né? Então são coisas que acabam trazendo crítica, principalmente lá fora, né? A gente viu quando a gente trouxe aqui em 2021 no podcast a Cindy da BlackRock, naquela época o ESG era visto principalmente como uma panaceia que tinha que ser implementada em todas as empresas, que as empresas tinham que buscar isso de qualquer maneira e que o investimento no futuro iria sempre olhar para esses fatores de ESG para realmente determinar que você está fazendo um investimento de dinheiro. E quem não tivesse isso, não estaria nem no mercado. E a gente tem visto que tem perdido um pouco isso, que as empresas e os investidores olham muito mais nas coisas de curto prazo, como você falou, de retorno, né? E aí a gente acaba tendo um olhar que muitas vezes é muito mais complexo para uma empresa, para uma organização, ter essas práticas de ESG, né, principalmente em relação à parte social e de governança, social e de meio ambiente, são coisas que são mais difíceis de você mostrar para o seu investidor que está te dando retorno. A governança ainda é mais fácil, né? A empresa, e eu escutei isso numa reunião de trabalho no começo do mês, poxa, de uma pessoa falando, não, olha, o ESG é governança, o resto é o resto. Nós temos que pensar na governança, que a governança que é o que importa aqui. E era uma pessoa da área de ESG, né, que implementa o ESG e que não vê com os bons olhos, porque ela fala, não, a gente está buscando resultado financeiro. E o que vai ajudar no resultado financeiro é a governança. Então,
a gente percebe que mesmo quem já está, né, envolvido no conceito, ainda não mudou o mindset, né, de sair do mindset de investimento só por valor financeiro, né, sem pensar no investimento, na geração total de valor de uma empresa. Então, eu acho que são pontos que a gente tem que colocar quando fala disso, né? E aí a gente tem também, eu queria levantar também o ponto que muitas vezes há também aquela restrição, né, de muitas pessoas em relação ao fato do ESG ser uma agenda global, né? Então a gente escuta, e se você for pesquisar, você vai encontrar publicações aqui no Brasil falando mal do ESG, porque é uma agenda globalista que vai acabar com o nacionalismo e vai trazer problemas para certos setores do Brasil, por exemplo, aqui o setor do agronegócio, que compete com o agronegócio de outros países. Então, se ele implementar um ESG, ele vai seguir as normas do outro país e vai perder seus valores de vantagens competitivas por estar usando um padrão que é de fora, né? Então, a gente acaba vendo esse monte de ideias que eu acho que elas acabam distorcendo o que deveria ser o ESG para tentar demonstrar o seu ponto de vista, né? Não sei o que você acha desse monte de coisa que eu joguei aqui no liquidificador do episódio. Você bateu a vitamina aí, mas vamos organizando, assim, porque eu acho que você colocou coisas muito importantes. O ponto que você trouxe da governança, eu concordo que o ESG não é só governança, né? A gente não pode olhar somente para ela. Mas, voltando à questão do retorno, que é o que as empresas buscam, elas querem lucro. Uma empresa está ali existe por ser boazinha e, estou querendo aqui só me divertir. Ela tem toda a sua estrutura de custos, né? Tem que pagar funcionários, enfim. E quem fundou também quer ter um retorno, né? Quer ter o seu retorno, quer pagar ter seu ganha-pão ali no fim do mês, né? Do ano, enfim. E aí, entrando nesse ponto de você seguir algumas regras para implementar o ESG, eu acho que a gente ainda tem um movimento que está acontecendo nesse momento, que foi o quê? O ESG deu um boom, né, de 2021, 2022 para cá. Cresceu, todo mundo começou a falar de ESG, surgiu muita coisa de ESG no mercado, a sustentabilidade basicamente virou ESG, né, e é diferente, ressaltando aqui, nós temos que diferenciar ESG de responsabilidade social corporativa, de sustentabilidade, cada um tem a sua caixinha e né, se encaixa em um ponto aí. Mas o ESG ele começou a ganhar muito corpo, muitas pessoas, empresas tentando entender o que era o ESG e fazendo ações, e começou a esbarrar no greenwashing. Né? Eu estou fazendo uma ação de ESG. Cara, talvez não, talvez você está errando, você está fazendo um greenwashing aqui, um greenwashing ali. Isso começa a gerar desconfiança num mundo onde a gente está sendo vigiado 24 horas pelas redes sociais, pelos consumidores cada vez mais exigentes, e falta de políticas públicas também, né? Os governos ainda tentando, em um ritmo muito mais lento, mas criar políticas que possam direcionar as empresas. E os padrões existentes começaram a aparecer várias formas de você implementar ESG, né? É uma metodologia daqui, metodologia dali. E eu acho que as empresas começaram a ficar um pouco perdidas, né? O que é a melhor prática? Como que eu implemento isso? Então, voltando para o ponto da governança, o ESG não é só governança, mas ele está precisando ter uma governança forte para que as empresas possam
definir de fato o que elas estão fazendo internamente, né, com políticas claras, com um direcionador claro para aquela empresa e país também, né, para a gente não se esbarrar aí nesses bairrismos, né, de, tô entrando aqui na política da União Europeia e isso prejudica o Brasil, né? Então, acho que a gente está num momento, né, que as pessoas capacitadas para trabalharem diretamente com ESG ou sustentabilidade, que, infelizmente, eu acho que a gente também tem uma falta de mão de obra capacitada diretamente no tema. Acho que a gente tem que ter um crescimento maior de pessoas que têm base, né, para discutir e fazer essas mudanças crescente. Porque se você começa a ficar perdido em como que você implementa essas políticas na sua empresa, você começa a fazer de qualquer jeito, isso dá brecha para cair em dúvidas de, isso daqui vai me trazer um retorno? Como que isso vai me trazer um retorno? Como que isso vai beneficiar a minha empresa? Como que uma ação social, né, ou uma preocupação da empresa com o viés social dela está trazendo um retorno a longo prazo? Como uma mudança, né, de, às vezes, um maquinário ou algo que vai beneficiar o meio ambiente, trazer um lucro maior, está, de fato, trazendo esse retorno para os acionistas e investidores. Então, essa governança, ela acaba sendo muito importante. E se a gente não tem isso forte, bem detalhado, com padrões claros, que as pessoas possam confiar e utilizar, e cada dia surge um especialista diferente que se formou e está querendo implementar o modelo dele, enfim, isso fica meio perdido. Então, eu acho que, tentando organizar um pouco as ideias aqui, Gustavo, a gente tem essa governança, o ESG ele precisou dar um passo para trás, talvez, né, para tentar se reorganizar internamente e mostrar valor para os acionistas. Isso demanda um tempo de maturação dele, porque ele cresceu muito rápido, tipo aquele estirão, né, que às vezes a gente dá quando está crescendo, e não amadureceu de fato todas as suas ideias e conceitos. E aí a gente precisou retornar para dentro, com pessoas qualificadas, para olharem e falarem, isso daqui de fato é o que funciona, isso daqui que está trazendo o retorno, vamos organizar todos os processos, trazer governança forte aqui para a empresa, para mostrar que isso tem futuro, senão ele vai morrer de fato. Então eu acho que foi essencial a gente trabalhar a governança, a gente está precisando dar esse passo para trás, talvez, para organizar de fato todas as ideias do que é o ESG e a gente poder avançar numa agenda mais clara e mais sólida, né, para trazer de fato confiança, né, de todas as pessoas que desconfiam do movimento, para falar, não, realmente isso daqui traz valor, isso daqui faz sentido para a minha empresa. E, né, então, é um pouco o que eu tento organizar aqui dessas ideias, né? Bom, eu queria jogar mais um pouco de pimenta aí dentro do liquidificador. Eu estava lendo um artigo da Harvard Business Review, né? Business Review, do Sanjay Bhagat. É um artigo de 2022, tal, mas que ele está falando, ele é um professor da Universidade do Colorado, lá nos Estados Unidos, que é o país que levanta mais bandeiras contra o ESG, né? Na Europa, isso não é feito de tal maneira, mas ele está trazendo um ponto que é o que ele fala que o investimento nos fundos sustentáveis, né, não está gerando muito, ou o investimento em ESG pelas empresas não está gerando muita diferença no desempenho das empresas, né, na performance financeira, e o que acaba fazendo com que quando os fundos sustentáveis que investem em empresas que priorizam as metas de ESG não são os fundos de maior lucratividade, ou seja, você pode estar investindo ou direcionando capital para empresas que tenham um desempenho menor ou mais baixo, né? Então, outra coisa que ele fala
que ele acha que é redundante o foco no ESG, que se uma empresa vai ser boa, vai ser competitiva, ela tem que pensar nos stakeholders todos, ela tem que pensar no longo prazo, ela tem que pensar nos funcionários, na comunidade, no meio ambiente. Que eu acho que acaba sendo, então, você fala, então cada um faz por sua conta e eu vou investir e se a empresa está indo bem, quer dizer que ela tem o ESG. Eu acho um pouco o argumento dele se quebra no próprio argumento, né? Mas saindo numa revista relevante, um professor de uma universidade relevante nos Estados Unidos mostra como lá essa cultura ainda de retorno de qualquer maneira, então é maior. Então ele fala ainda aqui em relação aos valores, né? Ele colocava o artigo de 2022, mas ele está falando sobre os fundos negociados em 2021, que totalizaram mais de 2,7 trilhões de dólares, e aí tem um ponto, né, que 81% estavam em fundos europeus e só 13% em fundos norte-americanos dos Estados Unidos, né? Então, aí você vê também, os americanos estão reclamando que está saindo dinheiro de lá para ir para outro lugar, né? Porque eles estão atrás na corrida. Eu trabalho fora do podcast com implementação realmente com sistemas para gerenciamento de ESG e de forma global, né? A gente atende empresas em todo o mundo e assim, 90, mais ou menos isso também, 80% está na Europa dos clientes que buscam implementar práticas de ESG, onde que tem uma legislação muito maior e onde as empresas, as discussões, os fundos está tudo muito mais evoluído. E aí os Estados Unidos está para trás e está perdendo dinheiro, porque está se investindo em fundos, principalmente na Europa. A gente tem visto muito crescimento, pelo menos internamente, um crescimento muito grande na Ásia, principalmente no Japão, também está com essa agenda agora evoluindo bastante. E Estados Unidos, além de tudo, né, vai trocar um governo, vai entrar um governo que é negacionista da mudança climática, e que a gente não dá para dizer negacionista do ESG, mas não gosto do ESG, fala aquilo que eu falei já, o ESG globalista, vai tirar os nossos... a gente vai perder o nosso nacionalismo, determinando o que a gente faz sobre as nossas empresas, sobre os nossos mercados, e eu não tenho que dar satisfação para o outro lado lá, em mostrar como é que vai ser a minha produção, a minha governança em relação às leis de outro país, apesar que os Estados Unidos pede isso, né, em relação a ele, que eles têm a SOX, que quando a empresa tem qualquer coisa na Bolsa dos Estados Unidos, você tem que seguir as determinações da SOX, que são determinações de governança, praticamente, né? Você vai fazer uma governança financeira, principalmente por todos os problemas que a gente teve no início do século aqui, caso Enron, entre outros, que a gente não tinha governança sendo feita e as empresas, e a gente teve gigantescos rombos e problemas financeiros, né? Agora, a governança do jeito que ela, como você falou, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande das empresas, das áreas, entenderem como fazer essa governança e incluindo nessa governança todos os outros, né? Não falar só da governança e buscar depois um resultado econômico, né? Precisa também olhar o lado social e olhar o lado
ambiental. E aí eu acho que entra um pouco a discussão macroeconômica, né? Quando você, eu não sei, está parecendo que é um episódio de economia, de administração, quer dizer, administração sim, mas mais de economia que de sustentabilidade, mas eu acho que entra muito das diferentes teorias econômicas, né, que você tem. Quando você tem uma teoria que busca muito mais o liberalismo econômico, você é contra, na raiz, pela sua ideologia, de você ter uma maior regulação do mercado. E o ESG traz padrões de regulação. Então, também tem esse ponto que, em relação ao ESG, barreiras, né, a repulsa ao ESG, por quem tem no seu cerne pensar em um liberalismo total para os mercados. Mas a gente já entendeu, né, quem visa isso, que quem aplica o ESG, quem determinou essa teoria, que se você tiver você não vai olhar nunca as outras, você vai pensar sempre no financeiro, no valor de retorno de dinheiro, e não vai pensar na sociedade e não vai pensar no meio ambiente. Vai dizer, não, mas lá na frente, a gente já andou 100 anos, 200 anos nesse modelo, e a gente viu o que trouxe para o nosso meio ambiente. Se a gente seguir nesse modelo, a gente vai ficar sem planeta. Eu acho que, só mais um ponto antes de passar a palavra para você, eu vi hoje uma publicação, mostrava, era um vídeo no YouTube, que mostrava que a gente está com, se pegar de 1970 para cá, 75% do que foi consumido pela humanidade foi consumido nesses últimos anos. Então, vão fazer essa progressão aritmética continuar eterna? Os recursos, eles não são eternos. Eles não crescem em progressão aritmética. Né? Eu vou colocar mais um pouco de polêmica aí, Gustavo, nas suas considerações. Eu ia começar por um outro lado, mas como você encerrou aí com essa informação, eu vou começar por ela. Porque, olhando ainda para o ESG, né, para empresas diretamente, né, dentro das empresas, a gente tem que pensar que também, apesar de, às vezes, a empresa ser, linda, maravilhosa, cara, faz tudo lindo, maravilhosamente perfeito do ESG, existem empresas ou modelos de negócios de empresas que não deveriam existir. O que adianta uma empresa petrolífera que extrai o petróleo, coloca aquilo tudo, né, no meio ambiente, fala, tô reflorestando toda a Amazônia aqui para compensar meu carbono. Ela está colocando talvez muito mais CO2 na natureza e colocando, né, em risco, né, vários ecossistemas devido à sua forma de exploração. Mesma coisa, a gente pode olhar para outros, né? Estou falando aí de uma empresa de geração de energia, né, ou extração de petróleo, mas também uma empresa, às vezes, automobilística, né, que também tem seus impactos na extração, enfim. Então, a gente tem que começar a pensar que nem sempre o modelo de negócio de uma empresa vai ser sustentável, por mais que ela seja a empresa mais linda e maravilhosa do mundo e implemente todas as políticas de ESG possíveis. Se ela for um modelo que não se sustenta, vai continuar gerando impactos para o planeta. E isso tem que ser mudado. E aí eu, né, falei que ia trazer mexer um pouco aí a polêmica, saindo do ESG, indo para o olhar da sustentabilidade de uma forma em geral, né? Você trouxe o conceito, né, macroeconômico aí. Hoje, a gente está num cenário, né, você trouxe o artigo aí de Harvard, né, do professor, questionando alguns pontos, e concordo que ele se perde aí um pouco nos argumentos,
mas a gente está num cenário de instabilidade global. Guerras, uma possível terceira guerra mundial, que ninguém sabe se vai sair ou não, né? Conflito ali, Ucrânia, Rússia, Irã, Coreias, enfim, ameaças de bomba nuclear. Que, cara, você olha para esse mundo que tá se formando, né? Muitas vezes as pessoas falam, pô, por que eu vou investir em ESG e sustentabilidade se eu tenho que começar a proteger o que é o meu básico aqui, né? O meu recurso, né, principal. Por que eu vou querer mudar meu modelo de negócio, sendo que eu não sei se eu vou estar existindo amanhã? Eu não sei como vai estar a economia amanhã. E isso tudo é uma bola de neve, porque se a gente começa a entrar nesse pensamento, e é algo que eu vejo que está acontecendo, né, as pessoas estão desconfiadas da sustentabilidade, não da sua necessidade. Porque eu acho que todo mundo já entendeu que é importante a gente pensar no futuro, a gente ter, né, uma preservação dos recursos naturais, enfim. Mas a gente não sabe como fazer, a gente quer retornos de curto prazo, a gente está vivendo um cenário de instabilidade global geral, o medo de não saber o que vai acontecer no próximo ano, né, nos próximos 5 anos. Aí você entra para um nacionalismo maior, né, as pessoas os governos querendo se fechar, e aí a gente entra na questão governamental, né, de tipo, e aí os governos estão querendo fazer realmente regulações e pressão para que as empresas tenham políticas de sustentabilidade ou de ESG mais fortes. A gente está tendo um aumento do ceticismo em relação às questões de sustentabilidade por causa de não sabermos se teremos um futuro devido às mudanças climáticas, e aí você se recua e fala, pô, eu tenho que proteger aqui, então eu vou continuar extraindo porque eu tenho que crescer minha economia para eu conseguir combater os efeitos que vão vir, porque eu não tenho dinheiro, eu preciso gerar dinheiro, e a gente entra nesse cenário de crise global do que a gente sempre produziu, né, de modelo econômico global. Eu comecei falando de modelos de negócio de uma empresa, mas o modelo econômico global está começando a ser colocado em xeque, entrar em crise. E a gente vê isso nas COPs, que a gente fez 2 episódios anteriores, né, falando COP de biodiversidade, COP do clima, encerrou agora também a COP da desertificação, não vi como foram os resultados ainda, mas acho que encerrou semana passada. Mas a gente vê que as negociações elas estão cada vez mais intrincadas ali, porque os governos estão querendo colocar muita grana em quem deveria, os países que estão precisando evoluir sem saber se vão conseguir atender as demandas, e eu acho que a gente chega nesse cenário de crise global. E aí a gente tem que ter uma mudança geral de pensamento das pessoas, de olhar e falar, gente, o que a gente fez agora, capitalismo, de uma certa forma, obrigado, trouxe uma evolução fantástica em termos de tecnologia, e eu não estou aqui defendendo nenhum outro modelo, tá? Só estou falando que a gente chegou num ponto de crise. E olhar e falar, a gente tem que rever isso. Porque do jeito que a gente segue, aquilo que você sempre falou do carro, a gente está chegando na beira do precipício. E aí, a gente vai mudar? E como faz essa mudança? Se alguém tiver a resposta aqui, que está nos ouvindo, cara, você está bilionário, porque é o que todo mundo está buscando. Ninguém sabe. Aí a gente pergunta, pô, o ESG está em declínio? Eu acho que o ESG ele tá tentando se remodelar dentro de um sistema que precisa ser remodelado, para olhar para a sustentabilidade de uma forma diferenciada. Mas enquanto a gente não fizer essa mudança, ele vão aparecer questões que meio que barram ele, né? Porque o modelo que a gente vive ele é meio que aquela ameba, que ele surge uma coisa nova e diferenciada, que tenta quebrar e vai lá e puxa e absorve, agora faz dentro desse modelo, mas a gente não consegue sair dele. E a gente precisaria pensar uma coisa diferenciada para conseguir mudar isso tudo. E eu acho que esse é o grande ponto de crise que a gente está vivendo, de questões de, pô, o ESG está vivo, a sustentabilidade está viva. Tá, tem muita gente tentando fazer a mudança, mas quando chega na hora do vamos ver, você põe o pão na mesa... Os resultados são menores do que a gente precisa, né? Você paga. Pô, nós dois trabalhamos com sustentabilidade.
quão difícil que é a gente ganhar algo, né, monetariamente falando, sem às vezes ter que fazer um trabalho que uma empresa fala, pô, eu quero desse jeito. Cara, mas esse jeito é errado. Ah, mas é assim que eu... Puta, mas eu preciso receber o meu dinheiro aqui. Tá. Então, ou você procura alguém ou eu vou ficar sem receber. Quantas vezes projetos de economia circular que eu viro e falo, pô, reciclagem não é o caminho. Como assim não é o caminho, reciclagem? Não é, reciclagem não é o caminho. Se a gente ficar reciclando, não tem tecnologia suficiente para reciclar todo o material que a gente não se fecha financeiramente. Qual que é o caminho? Você não devia estar produzindo. Como assim eu não devo produzir? E meu lucro? Exato. Ou você não deveria estar consumindo, seu consumo. Cara, você entra numa crise. A gente falou, né? Tem até um vídeo que está rolando no Instagram, que são, por causa da época de Natal, né? Que são a quantidade. É uma animação de ar, mas que vai jogando, em vez de você comprar bonitinho as roupas, ele joga no meio da rua a quantidade de roupa, a quantidade de celular que é comprado todo dia, para mostrar como, na prática, a gente está fazendo algo que né, que não é sustentável no longo prazo. E isso recai sobre nós consumidores. Precisa reduzir. E isso recai sobre nós consumidores, né? A gente quer um padrão de vida melhor, a gente quer ter uma escala, né, uma melhora na nossa qualidade de vida. Aí você vê toda aquela tentação de, pô, uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor. Você entra num modelo de produção que começa a se tornar insustentável. Você tem que trabalhar pra caramba, num modelo que cada vez mais escraviza, vamos colocar assim, as pessoas, né, cobrando o resultado. Cara, como que vocês quebram isso tudo? É uma coisa de doido. Eu me vejo todo dia questionando isso. Eu trabalhei muito tempo em grandes corporações, né, que tem esse modelo de crescimento orgânico na veia, né, de falar, poxa, eu preciso crescer organicamente 5% ao ano. Poxa, como é que você vai crescer 5% ao ano todos os anos? E as outras empresas também, e a outra empresa também, e a outro mercado também, e o outro país também. E aí, mas uma hora, esses 5% vão virar quanto? A Terra não vai aguentar mais. Então, se o modelo não mudar, se a gente, mesmo empresas que trabalham com sustentabilidade, mas se tem ação na bolsa, ela tem que crescer também. Bem dentro do modelo. A gente trouxe, né, o caso que até agora, para mim, seria um modelo a ser trilhado pelas empresas, que é o da Patagônia, que o crescimento dela não é visando crescimento no lucro, é visando projetos que vão reduzir a pegada ambiental dela. Então, vincula ao combate da mudança climática o crescimento dela. E só trazer um outro ponto também da Harvard Business Review, mas aí é outro lado, né? Mudou. Tá? O primeiro foi lá na Universidade de Colorado, aí eu estou passando para o outro lado do Oceano Atlântico, na Universidade de Oxford, que a Inglaterra é um dos países que mais se fala de ESG no mundo, inclusive até mais do que na União Europeia, provavelmente. E aí um professor de Oxford, que é o Robert Eccles, ele diz, né, que a gente está no momento de fazer um balanço sobre o ESG, né, de qual que é o caminho, traçar um caminho que a gente vai seguir. Ele reconhece desafios complexos que precisam ser resolvidos, e ele coloca como principal desafio decidir se vai usar a materialidade única ou a materialidade dupla, ou seja, só falar de valor para acionista, ou só valor, ou incluir impacto social. E só que ele tem uma abordagem pragmática, que ele fala que os líderes das empresas, né, eles têm que definir claramente o propósito corporativo de forma a ser
transparente nos seus relatórios e envolver todas as partes de uma forma construtiva. Ele coloca que as estratégias que vão ajudar as empresas a gerenciar as pressões do ESG, elas devem concentrar em questões materiais que afetam o valor para o acionista, ao mesmo tempo que olhem também os impactos sociais. Mas aí o ponto final dele, que eu acho legal de trazer, é que dentro dessa abordagem mais pragmática, que é o papel da corporação na sociedade, né? O que significa a corporação, um negócio ser responsável, né? E não ter uma retórica floreada sobre isso. Ele precisa ser claro como é que a empresa vai criar valor para os acionistas, como o ESG vai contribuir para isso, mas, ao mesmo tempo, mostrar que eles precisam ser muito claros também como que a empresa vai fazer, usando o ESG, tornar o mundo melhor, um lugar melhor, e também pensando na política pública, ou seja, isso precisa estar muito claro para as empresas. E aí entra, acho que, um pouco de acordo com o que você falou. Não são todas as empresas que podem entrar nesse tipo de negócio, de âmbito, porque vão ter negócios que não vão ser responsáveis. Você vai falar uma indústria de tabaco, ela é responsável? Ela pode ser responsável? Eu tenho um relatório maravilhoso de ESG, ela vai ter ações bonitas, vai fazer reflorestamento, vai ter um plantio, um manejamento muito bom, sustentável das áreas de plantio de fumo, e seus usuários vão morrer, né? E vai criar um custo gigantesco de saúde, vai criar problemas gigantescos de saúde que não são sustentáveis, né? Não é socialmente responsável. Ela pode estar olhando o G, vai olhar o E, mas o S. Poxa, o problema social que ela traz é maior do que qualquer outra coisa. Então, ela não pode ser considerada uma empresa ESG, algo sustentável. Isso precisa ser dito, né? Porque senão a gente vai ficar no âmbito do que a gente falou, do greenwashing e das coisas que não são feitas até o final, né? Que você diz que está implementando algo, mas, poxa, eu que estou do outro lado do público vou ficar cético e falar, não, mas como? O cara fala do ESG e aí ele me vende veneno? Poxa, como é que é? Só um comentário. Outro exemplo, né, da mineração da Braskem, que está acabando com Maceió. Poxa, e a Braskem tem relatório de ESG. E aí? Uma coisa que você comentou, Gustavo, e concordo, e voltando para o exemplo do crescimento das empresas, né, sempre crescimento, a gente olhar para a biomimética. Porque qual é o modelo que sempre funcionou? Da natureza. A natureza está aí há bilhões de anos. Se a gente vai para uma floresta, tem uma árvore que cresce infinitamente? Não, ela chega num ponto e os recursos daquele local mantêm ela em crescimento e aquilo tudo está integrado, né? O que cai sustenta uma certa área que vai beneficiando um ecossistema. Eu acho que as empresas tinham que começar a pensar um pouco mais dessa forma, sem no crescimento desenfreado, mas sim num olhar mais focado de um crescimento. Chega num ponto que, beleza, gente, eu atingi aqui, eu consigo me manter minha estrutura e dar oportunidade para uma outra empresa crescer e trabalhar regionalmente, localmente, mas também globalmente, né? Pensando no todo. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante a gente pensar, né, você falou do exemplo dos comerciais que estão passando aí, né,
do quantidade de matérias que a gente consome, as imagens são de uma série da Netflix, né, que chama Conspiração Consumista, que saiu recentemente. Série super interessante, recomendo que assistam, muito boa. E entrevista alguns diretores, ex-diretores de empresas, né, grandes, Amazon, Adidas, que eles começaram a questionar o que eles estavam fazendo para o mercado com essa questão do consumo, né, de colocar produto, venda. E eles tiveram um choque quando eles começaram a ver o impacto daquilo na sociedade, no meio ambiente, e largaram as suas empresas, né, começaram a questionar. A da Amazon é a mais interessante de você ver. E então é isso, assim, a gente tem um papel como pessoas de questionar esse crescimento, questionar essas empresas, esse crescimento desenfreado, e a gente consegue, hoje, mais que tudo, com as redes sociais, com a internet, enfim, colocar talvez uma mudança nessa forma de pensamento e consumo. E aí, tentando responder e já colocando aqui uma fala final nessa discussão, né, acho que volto nessa questão, o ESG está em declínio, né, está morrendo? Acho que não, acho que ele está tentando se adaptar a um modelo maior de negócios, né, global, para que ele possa tentar funcionar e se provar dentro desse modelo capitalista e meio que desenfreado de crescimento que a gente vive, e precisa ter uma mudança. Se a gente não começar a olhar para isso, olhar para fora, né, dessa caixa, eu acho que qualquer iniciativa que a gente tenha de ESG, sustentabilidade e economia circular, talvez vá falhar. Então, a gente, não que vai falhar, mas em algum determinado momento vai começar a trazer resultados questionáveis ou que não cumpram, de fato, o papel do que a gente precisa ter como mudança. Renato, acho que nesse ponto, eu concordo com o que você falou, e assim, como a gente trouxe, né, e eu mencionei lá do caso da Patagônia, a gente vai precisar realmente ter soluções novas, né? A gente não consegue resolver um problema agindo da mesma maneira que a gente gerou esse problema. Então, a gente, quando trabalha em empresa, com gestão da qualidade, com gestão de processos, a gente aprende várias ferramentas de resoluções de problema. E aí, os problemas você tem que chegar nas causas raiz. E se você implementar a mesma solução que você, ou mesmo continuar trabalhando da mesma maneira, como você fazia antes, você não vai resolver esse problema. Você pode colocar ele aqui para o lado, né? Você vai criar eu lembro de um político que tinha aqui em São Paulo, que eu não vou falar o nome dele, mas eu era um grande prefeito aqui na cidade de São Paulo. Ele fez perto de onde eu morava, vários conjuntos para resolver o problema da falta de habitação. Mas o que ele fazia? Ele construía um prédio na frente da região que estava lá com habitações, né, de comunidade, de favela, e aí você passava pela avenida, você via aquele prédio e atrás continuava a favela que tinha antes. Sim, então ele só, né, não resolveu o problema, ele fez algo só para... E é o que a gente tem feito quando a gente fala de mudança climática, quando a gente fala de problemas relacionados à parte social e do meio ambiente. Da maioria das vezes, a gente cria soluções que são só para construir para inglês ver, né, para você passar lá na frente e não conseguir ver o problema inteiro, mas você está resolvendo o problema. Isso aí, Gustavo. Eu espero, assim, como mensagem de fim de ano, que a gente consiga mudar, quem está escutando, a gente tenta levar essa mensagem para mais gente, né, para a gente conseguir mudar esse tipo de coisa na mente das pessoas, porque a gente vê que o que é fácil, né,
quem pega e mostra a situação que é complexa do mundo de forma fácil e tenta trazer soluções miraculosas para os problemas, né, é insensato. Eu aprendo a nadar em 5 horas e depois sou professor de natação porque eu sei pensar com a mente vencedora. E aí 3 milhões de pessoas assistem um vídeo. Agora você vai explicar como tem que fazer um pensamento sistêmico, holístico, para entender o mundo que você está inserido, aí é mais difícil. Então, eu espero que a gente consiga melhorar, né, esse nível de conhecimento das pessoas, para que aí a gente consiga encarar esses problemas, que também, se a gente não entender o problema, que o problema existe, a gente não vai conseguir buscar soluções. Concordo com você, Gustavo, só aqui reforçando que acho que você deixou uma mensagem bem legal aí de encerramento, que é isso, a gente precisa agir nós buscando resolver esses problemas e não acreditando em qualquer solução miraculosa que apareça na nossa frente. Tem muito trabalho a ser feito. E espero que todos tenham um excelente fim de ano e um 2025 maravilhoso, que a gente possa levar a sustentabilidade cada vez para mais pessoas, né, Gustavo? Que vocês divulguem os conhecimentos de uma forma consistente e compartilhem também, né, todas as mensagens que a gente traz e discussões aqui no Beabá, que isso ajuda muito a gente. Agradeço a todos que apoiaram o podcast esse ano, a todas as conquistas que a gente teve. Espero que em 2025 a gente possa trazer muito mais conteúdo bacana, legal, de sustentabilidade para vocês. Muito obrigado, e muito obrigado, Gustavo, pela parceria de sempre. Um ótimo fim de ano e um excelente 2025 para a gente. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Valeu, aqui o Beabá é sustentável e 2025 vai ser um ano mais sustentável.